Olá, hoje iremos estudar um assunto muito interessante que é o Império Árabe, que tem uma cultura muito rica e muito diversificada. A gente vai ver a história de Maomé, inicialmente Mohammed. Ele ficou órfão quando era bem pequeno, mais ou menos uns 6 anos. Foi criado pelo tio dele. O tio dele trabalhava com o comércio, que eram as caravanas, né? O deserto do Saara é muito extenso, né? As regiões da Arábia tinham um comércio muito restrito, focalizado. Então, as caravanas, elas levavam os produtos de região em região. E aí, como ele passou a trabalhar com o tio, ainda muito novo, ele teve contato com várias culturas diferentes, idiomas diferentes, né, dos estrangeiros, e religiões diferentes. Ele gostava muito de saber como as pessoas viviam naquela época, como era o comportamento, a questão da religião, a interação social. Então, ele era um rapaz bem curioso. E todas as regiões que ele chegava, ele procurava fazer amizade, conversar e descobrir um pouco sobre aquela região. Aí ele gostava muito de religião. Nessa época a maioria era politeísta, mas também tinham religiões monoteístas como o judaísmo, o cristianismo, e ele se interessou muito pelas religiões monoteístas. Ele passou por várias profissões. Foi comerciante, contador, literário, teólogo. Na realidade, ele foi um grande estudioso. Então, assim, tudo que interessava a ele em termos de visão do mundo, ele ia estudando, ia analisando, ia se aprofundando um pouco mais. Com aproximadamente 25 anos, ele conheceu Khadija, fez a contabilidade dela. Ela era uma viúva, 15 anos mais velha do que ele, e assim, eles tiveram uma sintonia muito grande, principalmente na questão do conhecimento. Ela era uma mulher extremamente inteligente, ele adorava conversar com ela, e aí eles se casaram. A partir do momento que eles se casaram, ele resolveu se dedicar aos estudos. Ele cuidava da contabilidade, cuidava do patrimônio deles, mas ao mesmo tempo ele priorizava a questão do conhecimento, a questão do estudo, que ele não tinha tanto tempo por causa das outras atividades que ele tinha. Aí Maomé gostava muito de fazer meditação, e ele tinha algumas visões falando sobre a questão do monoteísmo. Aí um certo dia ele estava no Monte Hira, e aí ele recebeu uma visita do anjo Gabriel, que é o mesmo da Igreja Católica. E aí nessa visita o anjo falou para ele que ele tinha sido escolhido para propagar o islamismo e a fé no Deus Alá. Só que era uma religião monoteísta. Aí vinha o contrapeso, Como é que eu vou chegar para uma região totalmente politeísta e apresentar uma religião monoteísta? Aí o islamismo, Islã significa submissão. Os muçulmanos ou muçulmanas são submissos à religião, submissos a Alá. E Maomé, no caso, seria o profeta, aquela pessoa que tinha sido escolhida para propagar o islamismo, difundir as ideias islâmicas. Aí ele começou a pregar o islamismo em Meca. Na realidade, ele começou a conversar com os parentes, com os amigos. E aí, essa discussão ela foi sendo levada para a rua, até que ele chegou no centro e começou a propagar as ideias dele. Aí ele conquistou vários opositores. Por quê? Eles viviam muito do comércio. E aí esse comércio ele era bem interessante por causa das peregrinações. Existiam vários deuses, As pessoas iam até os grandes centros fazer as suas adorações. Ao mesmo tempo, todos os produtos que elas precisavam, elas aproveitavam para comprar. Então, ele percebendo que estava se formando uma conspiração contra ele, ele fugiu, foi para Yatrib ou Yatreb, que passou a ser chamada de Medina. Lá na Medina, ele recomeçou a propagação do islamismo. Ele foi conquistando cada vez mais adeptos, até que ele conquistou a região da Medina, e aí ele passou a ser líder dessa região. Passou a ser líder político e religioso. Aí, quando ele conquista a Medina, ele vai se organizar para voltar a Meca, que era o grande objetivo dele, que era o maior centro. Aí ele volta a Meca Aí, quando ele chega a Meca, tem a região da Kaaba, onde é um santuário onde tem vários deuses. O objetivo dele é fechar essa região para atribuir o monoteísmo.
ele vai conquistar Meca através do jihad. O que é o jihad? O jihad é uma guerra santa. Essa guerra pode ser feita através de 4 aspectos. Primeiro, através do coração, purificando o seu pensamento, purificando a sua vida para seguir os desígnios religiosos. Depois, através da língua, através da palavra, propagando as ideias religiosas, propagando os conceitos, dando exemplo. Depois, através das mãos, que é a questão da doação, ofertar, ajudar o próximo, saber que, assim, para que a gente seja feliz, a gente também tem que se preocupar com a felicidade do outro, que a sociedade ela é feita através de uma interação. Então, a gente tem que estar sempre ajudando, sempre compartilhando o que a gente tem. Seja em forma de conhecimento, seja em forma de alimentação, mas tem que estar sempre compartilhando. E, por último, que é a guerra principal, que é através da espada, que é uma guerra comum, uma guerra como qualquer outra, só que eles vão guerrear em nome de Deus. Aí a gente tem os princípios religiosos, O credo, a aceitação, repetir todo dia que não há outro Deus, que não há Alá, e Maomé é seu profeta. A questão da oração, 5 vezes ao dia, sempre voltado para Meca. A questão da caridade, isso daí é bem interessante, porque vamos supor que eu vou fazer uma festa na minha casa, e aí eu vou convidar 100 pessoas. Aí eu vou pedir, vou fazer as encomendas para 130 pessoas. As 100 pessoas que estão na festa vão se alimentar, vão beber, vão aproveitar a festa. E aquelas 30 a mais eu vou distribuir na rua. Então, antes que aconteça a minha festa, eu vou praticar a caridade. Se eu ofertar felicidade ao outro, eu vou estar recebendo felicidade. Isso daí não é uma troca, não. Só o fato de ofertar já vai me deixar feliz. Então, quando começar a minha festa, eu vou estar preparada, vou estar feliz, vou estar com o espírito purificado para receber os meus convidados. A gente tem a questão do jejum, Quando fala em jejum, a gente acha que vai passar o dia inteiro sem comer, mas não é isso. Eles comiam apenas o básico, Um pãozinho árabe com água de manhã, na hora do almoço, uma coisinha bem leve na hora do jantar. Então, era um jejum que não era para passar fome. Era para comer o mínimo possível, só o que o seu corpo precisa para se sustentar realmente. Aí a gente tem a questão da peregrinação, Eles aconselhavam que pelo menos uma vez na vida, quem fosse adepto do islamismo fosse até Meca, porque era o centro do islamismo. E aí, chegando lá, você ia vivenciar a experiência, Estar no lugar que Maomé esteve, estar no lugar que o islamismo se propagou, Fazer parte daquilo ali, porém, eles diziam que não era obrigatório, era o sonho de todo muçulmano, que morava em regiões diferentes, chegar até Meca, só que isso não era obrigatório, se tivesse condições. O mais importante é ter a religião no seu coração e no seu pensamento. Aí a gente tem a obediência ao Corão, ou Corão, que é o livro sagrado. Ele recebeu várias mensagens, ele foi transcrevendo essas mensagens, e essas mensagens elas foram compactadas num livro que é o livro sagrado. E aí eles seguem esse livro sagrado, que é importante ressaltar a questão da interpretação. Cada grupo que vai pegar o livro vai ter uma interpretação. Nessa época, eles tinham uma interpretação mais homogênea, mas na atualidade essa interpretação ela vai se diferenciando até pela questão de mundo, Naquela época eles tinham uma visão e na atualidade eles têm outra completamente diferente. Aí a gente tem a decadência do Império Árabe, Quando antes de Maomé morrer, ele conquistou quase toda a Península Arábica. Porém, após a sua morte, essa região ela foi dividida pelos 4 califas. Um dos genros dele ficou governando e depois eles foram se organizando. Aí fica a briga interna, para saber quem deve assumir, quem é descendente direto de Maomé ou quem segue perfeitamente os princípios religiosos. Agora a gente vai entrar numa parte interessante que é a questão da cultura. A gente tem a dança do ventre, que é muito atribuída à região árabe, só que a gente não sabe se ela realmente surgiu nessa região.
Por exemplo, no Egito, quando a gente assiste os filmes, né, como o filme da Múmia, aparece a questão da dança do ventre, a luta do candelabro e tudo mais, só que não foi encontrado nenhum papiro no Egito comentando sobre a dança do ventre. Então, a gente não sabe se ela existiu lá ou não. Na questão da Arábia, a gente sabe que existiu a dança do ventre lá, só que a gente não sabe se surgiu nessa região. Mas aí elas praticavam, né, a dança dos 7 véus, a dança do candelabro, a dança da espada, e elas utilizavam essa dança como uma questão de sedução e uma questão de defesa. Tanto é que com a questão da espada, elas manejavam de várias maneiras a espada e em algumas ocasiões elas guardavam para que pudessem se defender. Uma parte muito interessante é a questão das 1001 noites, inclusive nesse período de isolamento, é uma boa leitura para a gente fazer. É a história do príncipe Jarri e da princesa Sherazade. O príncipe, ele era um homem muito bonito, bem querido pela população. Ele se apaixonou por uma mulher que era considerada a mais bonita da região. Eles se casaram, viveram um tempo sendo muito felizes, porém, um belo dia, ele encontrou a mulher com outro. Aí ele entrou em desespero, entrou em depressão e ele achava que todas as mulheres eram maldosas, traiçoeiras e todas as mulheres mereciam morrer. Então ele teve uma ideia para curar a depressão dele. Ele passeava pelo palácio dele, pela região dele e escolhia a mulher mais bonita que ele achava. Aí ele pedia a mulher em casamento, consumava o casamento durante a noite e de dia ele matava a mulher para não correr o risco de ser traído. Só que na Arábia eles têm uma tradição muito grande da questão da contação de histórias. Eles adoram histórias, faz parte da mitologia deles, assim, várias histórias diferentes vindo de várias regiões. E aí desde pequenininho eles aprendem a contar essa história, a entonação de voz, né, o gesto, a maneira de falar, a questão do suspense. E Sherazade, ela amava histórias. E o tio dela era um historiador, e aí ele ensinou a arte da contação de histórias. E aí ele estava passando pelo comércio, se deparou com Sherazade, que era muito bonita, e aí ele se interessou por ela e casou com ela. Só que ele ia seguir aquele mesmo esquema, né? Consumar o casamento à noite e matar de manhã. Aí o que foi que ela fez? Depois do casamento, eles foram para o quarto. Quando chegou no quarto, ela começou a contar uma história. A gente precisa se conhecer. Então, para a gente se conhecer, eu vou contar uma história. Só que ela contava a história à noite, a madrugada todinha, quando estava o dia amanhecendo. Aí ela parava, ele e o resto da história. Ela, não, estou muito cansada. Amanhã à noite eu conto o resto da história. Aí, início dessa contação de história, eles foram se apaixonando. Depois ele descobriu que o braço direito dele que era o traidor, que a primeira mulher nunca tinha traído ele. E aí ele percebeu que as mulheres não eram o que ele pensava, né? E aí ele ficou feliz com a Sherazade e essas histórias elas foram compactadas e se tornaram nas 1001 noites. Próxima aula, a gente continua. Um beijo, até a próxima.